Bem pessoal, então eu prometi a vocês que faria o vídeo com as considerações finais sobre a MIG e respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que o pessoal tivesse aí sobre o assunto. Então, a área desse transformador da MIG ali era uma área de 50 por 80. Então, o carretel, a área dele, a passagem dele é isso aqui. Então ele tem uma área de 40. Já é um transformador bom. Agora, a única desvantagem desse tipo de transformador que foi usado para a máquina de solda é que essas pernas dele são pequenas. Ele não é destinado à máquina de solda. É um transformador muito bom, lâminas claras, mas não é destinado à máquina de solda. Então, com isso, essas pernas dele e a área dele é normal. Então, não dá para a gente colocar um fio mais grosso. Na máquina de solda sempre tem uma demanda um pouco a mais. Então, isso necessita a gente colocar um fio mais grosso, como é que vocês veem nesses outros transformadores de solda, né? Por exemplo, aí o transformador de solda para eletrodo ou tantos outros aí dessas MIGs mais potentes, vocês vê que a área do transformador, as pernas dele é mais longa. Nesse caso aqui, se a gente colocasse dois desse, um de frente para o outro, isso também para responder a pergunta de um garoto aqui que perguntou sobre isso, eu não estaria dobrando a área de chapa, e sim eu estaria dobrando a área de uso do transformador. A área de chapa, a secção de uso seria essa aqui, seria 50 por 80, que dá 40 do mesmo jeito. Você me disse aqui dá 40. Só que a área onde eu ia fazer o bobinamento, eu aumentei ela. Com isso aqui, eu ganho mais espaço, pode até dividir esse transformador. Um problema é que quando você for colocar essa chapa, se não ficar bem encostada aqui, surge aquele ruído que o transformador ele vai funcionar como se fosse igual aqueles núcleos de bomba d'água, tentando puxar a outra parte do núcleo que ficou afastada para encostar aqui, que vai ficar um gap, uma abertura aqui. Então, nesse transformador que você encosta uma chapa na outra frente a frente, tenha muito cuidado aí quando vai fazer isso, porque se ficar um gap aqui, vai ficar aquecendo muito, até mesmo pelo fato de vibração. Então, essa chapa normal dele, quando a perna central, a perna A aqui, digamos assim, ela tem 50, o vão vai ter metade dessa perna, né? Um vão e outro vai ter metade, e as outras pernas vai ter metade também. Então aqui vai ter uma área de 50 milímetros, 25 milímetros aqui, 25 milímetros aqui, 25 milímetros aqui, 25 aqui e 25 na perna I para formar o transformador. Esse aqui ele tinha 135 espiras, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12 e mais 12, formando 195 espiras ao todo. E aí o pessoal perguntou com qual variável foi feito. Vocês lembram que eu deixei um vídeo para vocês descobrirem qual variável foi feita o transformador. Vou deixar ele aí abaixo de novo, abaixo do vídeo aí o link. Então a gente pega a quantidade de espiras e divide pela tensão em volts. Nós vamos encontrar J, que é espiras por volt, vezes S, que é a área do transformador, nós vamos encontrar a variável. Então vai ser assim, olha, as espiras dele, então nós temos 195 espiras dividido por 220 volts, nós vamos ter aí 0,8 alguma coisa, é uma dízima periódica aí, de espiras por volt. Não chega nenhuma espira por volt. Então nós pegamos as espiras, dividimos pela tensão, encontramos J, que é espiras por volt, vezes S, que é a área transformador, vezes 40. Então, vezes 40, nós encontramos 35, vai ser a variável dele ao todo, quando nós estamos usando todo o enrolamento. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, pessoal, é a conta inversa que a gente faz quando nós vamos calcular o transformador, né? A gente pega a variável e divide pela área do transformador e nós vamos encontrar J, não é isso? A gente vai encontrar J, multiplica J para a gente encontrar a quantidade de espiras por volt. Ou melhor, a gente encontrar a quantidade de espiras total. A quantidade de espiras por volt é J. Isso eu mostrei para vocês na aula do transformador. Então vamos aqui, eu fiz um pequeno diagrama aqui no ISIS aqui, do Proteus. O pessoal sempre pergunta, que programa é esse que você está usando? Esse é o ISIS do Proteus. Então, aqui
vai ser as bobinas. Aqui, olha, cada enrolamento daquele, como eu falei para vocês, a gente pode iniciar fazendo os enrolamentos separados, ou a gente pode enrolar toda aquela parte de 135 espiras e depois fazer os tapes. Não vai alterar não. Uma suposição, a gente pode fazer todos os 135 espiras e aí começar a fazer tape. Já puxa um tape, né? No final dela ali enrola 135 espiras, puxa uma ponta e aqui agora a gente vai enrolando mais 12, puxa outra ponta, mais 12, puxa outra ponta, mais 12 espiras, puxa outra ponta. Então como é que funciona lá isso aqui? Como eu mostrei para vocês na chave rotativa, eu fiz uma aqui no canal e mostrei para vocês, tem um vídeo também explicando o funcionamento. Então a chave, quando ela está pegando aqui, olha, a tensão vai entrar aqui. Lembra vocês que antes disso aqui tem também os outros dispositivos, que é a chave, que é essa chave aqui, por exemplo, ela tem o zero dela lá, então ela não vai ficar energizada, ela vai ficar em zero. E aqui para fora da máquina vamos ter a entrada da máquina e tudo. Eu estou fazendo aqui como se fosse uma entrada direta aqui. Então aqui nós vamos ter a primeira ligação aqui. Repare que está pegando aqui. Tem um fio fase que pega direto no enrolamento e o outro vai pegar na chave de derivação. Então quando estamos na primeira derivação, estamos usando todo o enrolamento completo. Todos os tapes separados estão, todos os tapes eles estão em série, então eu estou pegando todo o enrolamento de todas as espiras lá que eu falei para vocês, 190 e poucas espiras. Então, quando está pegando aqui, 195 espiras. Quando eu passo a chave para o segundo aqui, olha, menos 12 espiras e assim por diante. Quando eu estou usando só esse enrolamento aqui, olha, que é o último aqui, que é o último tape da chave, eu estou usando só essa parte aqui das 135 espiras. Então, se nós pegarmos as 135 espiras e dividir para 220 volts, nós vamos ter aí 0,6 alguma coisa aí vezes 40, que é a área do transformador. Então nós vamos ter uma variável de 24, que é a menor dela quando estamos usando a máquina no máximo. Quando estamos usando a máquina no máximo, então o fator de rendimento caiu bastante. Uma pergunta que o pessoal sempre fala é o seguinte: mas na elétrica a gente aprende que quanto maior a tensão, menor é a corrente. E por que nesse caso da MIG nós estamos aumentando a tensão de saída e aumentando também a corrente de saída? Por que isso? Porque nós estamos aqui diminuindo a indutância do transformador. Nós estamos diminuindo a indutância do transformador, deixando ele menos indutivo. Isso vai forçar a entrada a passar uma corrente mais alta. Como a saída ela aumentou a tensão e manteve a resistência fixa, então isso vai fazer com que passe uma maior corrente. Isso vai fazer com que passe uma maior corrente para a solda. Então, pessoal, a saída dela tem 24 espiras. Para a gente saber a tensão que tem aqui, a gente pode fazer a conta inversa. A gente pode pegar 220 volts e dividir para 195 espiras no primário, ali quando está usando tudo. Então, nós vamos ter aqui 1,2 volt, 1,1 volt por espira, vezes as 24 espiras, nós vamos ter aí uma tensão de 27 volts em vazio. Isso aí pode variar de acordo com a tensão da rede, oscila e tal, uns 20 volts, 18 volts, sempre oscila um pouco. Então, em vazio vamos ter isso aqui. Em solda vamos ter aí uns 15 volts por aí, em solda, o que é muito bom para as máquinas MIG. E se a gente pegar lá, afinal, 220 volts e dividir para 135 espiras, nós vamos ter aí 1,6 vezes 24 espiras do final, que é fixo, né? Vamos ter 39 volts. Então é o que vai ter aí uma tensão de 25 a 28 volts aí em solda. Então isso é muito bom para a solda MIG. Outra questão que o pessoal sempre pergunta: e por que na MIG não é melhor a gente variar só a corrente? Olha, a MIG ela trabalha melhor com a variação de tensão. Tem máquina MIG que tem o controle de tensão e de corrente.
Às vezes o pessoal fala, mas as MIG só tem o controle por tensão. Não, tem máquina MIG também que ela tem esse controle misto para você fazer ajuste. E tem delas ainda que tem ainda o controle de indutância, que isso é para evitar muito respingo na solda. Então tem um controle de indutância para balancear isso aí, é o chamado balance, para poder fazer o balanceamento de quando você está soldando numa determinada corrente, às vezes está muito indutivo, e aí você vai diminuir aquela indutância um pouco ali, equilibrando o modo de solda. Mas são máquinas mais completas, são máquinas mais caras. O controle de corrente em AC ainda são controles caros quando mexe para o lado da eletrônica em transformadores. Quando é inversores é um pouco diferente, melhorou bastante. Mas em transformadores, quando nós procuramos colocar eletrônica para trabalhar ao invés de chave mecânica, é um pouco mais complexo. Por exemplo, se a gente colocar um dimmer, vai distorcer a onda e o transformador começa a roncar. A partir de certa regulagem ele não vai dar uma onda boa para o transformador. Isso vai fazer ele aquecer muito mais. Os transformadores, eles, como eu já falei em outro vídeo, eles trabalham bem com onda senoidal. Aí abaixo de 400 Hz vai trabalhar muito bem. A nossa rede, a frequência é de 60 Hz. Então, é uma frequência um pouco baixa para a máquina de solda, mas é uma frequência de bom trabalho. Então, tem uma resposta boa a essa frequência. E quando nós cortamos a onda, e essa onda fica mais ou menos desse modo aqui, olha, então ela fica uma onda sem a sinoide completa. Ela vai estar segurando mais o transformador, como se fosse um ímã. Então isso aí vai fazer com que o transformador aqueça mais, por esse fator aí que não tem uma passagem completa pelo zero. Então pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Se faltou alguma coisa de explicação, alguém tem mais conhecimento, pode deixar abaixo aí. Ou vocês fazem as perguntas e eu vou procurar responder para vocês o que vocês ainda tiverem dúvida sobre esse assunto aqui. Então espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa chave aqui. Ela não é difícil. Tem um vídeo aqui no canal mostrando sobre isso. Esse tipo de chaveamento aqui nós podemos fazer também um transformador para carregadores de bateria, que eu já mostrei para vocês aqui, ou pequenas máquinas de solda e uma diversidade de outras coisas. E fontes também, quando nós queremos uma fonte aí variável, nós podemos botar a fonte aqui dessa forma e colocar o controle na saída. Uma desvantagem do controle eletrônico na saída é que esse controle eletrônico ele tem que suportar toda a corrente de trabalho da saída. Se tem 200 A, ele tem que suportar todos os 200 A. E no caso de um controle eletrônico na entrada, a vantagem é que a corrente de entrada é sempre menor, para a gente controlar ela é mais fácil. Mas em contrapartida tem esse problema da senoide que eu falei para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.